No coração de Lisboa, sob o sol escaldante de um verão impiedoso, João Oliveira, o milionário implacável dono de uma rede de hotéis de luxo, selou uma aposta insana com seus amigos durante uma noite de excessos no Bairro Alto. Ele jurou que casaria com Miguel Santos, seu maior inimigo, um ativista social ferrenho que lutava contra a expansão predatória de seus empreendimentos, destruindo bairros históricos em nome do progresso. Mas quando o casamento falso se tornou realidade em uma cerimônia relutante na sede de Lisboa, João não esperava que o ódio mútuo se transformasse em uma faísca incontrolável, forçando-o a questionar tudo o que acreditava sobre si mesmo. João sempre fora o tipo de homem que via o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era calculado para maximizar lucros e poder. Aos 35 anos, ele herdara o império do pai, um homem rígido que o moldara à imagem de um predador corporativo, sem espaço para fraquezas emocionais. Miguel, por outro lado, era o oposto, um professor de história de 32 anos, apaixonado pela preservação do patrimônio cultural português, que via em João símbolo de tudo o que estava errado com a sociedade moderna, a ganância que devorava a alma de Portugal. A aposta surgiu de uma provocação bêbada. Você acha que pode comprar qualquer um, João? Prove isso casando com aquele ativista que te odeia tanto, disse um amigo, rindo. João, orgulhoso, aceitou o desafio, prometendo 1 milhão de euros se falhasse. Ele abordou Miguel com uma proposta absurda, um casamento de conveniência para silenciar os protestos contra sua nova construção em Alfama. Eu te dou o dinheiro para salvar aqueles prédios velhos, se você fingir ser meu marido por 1 ano, disse João, com um sorriso cínico. Miguel, endividado e desesperado para proteger o bairro onde crescera, engoliu o orgulho e aceitou, jurando que seria apenas um negócio. Os primeiros dias após o casamento foram um inferno de tensões. Eles se mudaram para a mansão de João no Chiado, um palácio de mármore e vidro que contrastava com a simplicidade de Miguel. Discussões explodiam a cada refeição. João acusava Miguel de ser um idealista ingênuo, enquanto Miguel o chamava de monstro sem coração. Mas em meio ao caos, momentos inesperados surgiam. Uma noite, durante uma gala beneficente, João viu Miguel defendendo apaixonadamente a causa da preservação cultural para um grupo de investidores, e algo estalou dentro dele, admiração misturada com uma atração que ele nunca admitira. A família de João, conservadora e católica devota, reagiu com horror. Sua mãe, Dona Maria, uma viúva aristocrática, o confrontou: você está destruindo nossa reputação. Casar com um homem. E ainda por cima esse agitador. Ela o pressionava a anular o casamento, ameaçando deserdá-lo. Miguel, por sua vez, lidava com o julgamento de seus amigos ativistas, que o acusavam de traição. Você se vendeu para o inimigo, diziam eles, isolando-o. O conflito interno de Miguel era profundo. Ele se sentia atraído por João, mas odiava o que ele representava. À medida que o tempo passava, pequenas intimidades se infiltravam. João começou a acompanhar Miguel em visitas a sítios históricos, fingindo interesse pelo negócio, mas secretamente fascinado pela paixão de Miguel. Uma tarde no Mosteiro dos Jerónimos, Miguel explicou a história dos descobrimentos portugueses, e João, pela primeira vez, questionou suas próprias ambições. Talvez eu esteja destruindo mais do que construindo, murmurou ele, surpreendendo a si mesmo. Miguel olhou para ele, os olhos castanhos cheios de dúvida e algo mais, desejo reprimido. A tensão culminou em uma briga feroz quando João anunciou planos para demolir um convento antigo. Miguel o confrontou no escritório, gritando: você não se importa com nada além de dinheiro. João, furioso, o beijou impulsivamente, um beijo cheio de raiva e confusão. Eles se afastaram chocados, mas o dano estava feito, o ódio se misturara com o amor, e nenhum dos dois sabia como lidar com isso. Enquanto isso, a sociedade lisboeta fervilhava de fofocas. Jornais sensacionalistas publicavam artigos sobre o casamento gay do milionário, alimentando preconceitos. João recebia ameaças anônimas, e Miguel era hostilizado nas ruas. A pressão os unia, forçando-os a enfrentar seus demónios internos. João admitiu para si mesmo que sua orientação sexual sempre fora reprimida pelo pai, que o forçara a namorar mulheres para manter as aparências. Miguel, abertamente gay, lutava com a culpa de se apaixonar pelo homem que destruía sua causa. No final dessa primeira fase, uma traição se aproximava. Um amigo de João, invejoso, vazou detalhes da aposta para a imprensa, expondo o casamento como uma farsa. Miguel, ao descobrir, sentiu-se traído. Era tudo um jogo para você.
Ele fugiu para o porto, deixando João sozinho com o peso de suas escolhas. O milionário, pela primeira vez, sentiu o vazio de sua vida vazia de emoções verdadeiras. João acordou com a notícia estampada nos jornais: milionário engana ativista em casamento falso. O escândalo explodiu como uma bomba, destruindo sua reputação cuidadosamente construída. Ele tentou ligar para Miguel dezenas de vezes, mas o telefone tocava em vão. No fundo, ele sabia que merecia isso, sua aposta egoísta havia machucado alguém real, alguém que começara a importar. Dirigindo para o norte, João chegou ao porto, determinado a se desculpar. Encontrou Miguel em um café à beira do Douro, os olhos vermelhos de noites sem sono. Por que você veio? Para rir mais? Perguntou Miguel, amargo. João, vulnerável pela primeira vez, confessou: começou como uma aposta, mas agora é real. Eu te amo, Miguel, e isso me assusta. As palavras pairaram no ar, carregadas de tensão. Miguel hesitou, dividido entre o ódio e o afeto crescente. Ele se lembrava das noites em que conversavam até o amanhecer, João revelando sua infância solitária, moldada por um pai abusivo que o via como herdeiro, não como filho. Miguel compartilhara suas próprias dores, crescer em uma família pobre, ser expulso de casa aos 18 por ser gay, lutando sozinho em uma sociedade ainda conservadora. Esses momentos os aproximaram, mas a traição era um abismo. Eles decidiram dar uma chance, mas sob condições. Miguel exigiu que João pausasse os projetos de demolição e se envolvesse na causa da preservação. João, relutante, concordou, vendo nisso uma oportunidade de redenção. Voltaram a Lisboa juntos, mas o caminho estava minado de obstáculos. A mãe de João organizou uma intervenção familiar, convidando padres e parentes para curá-lo de sua confusão. Isso é contra Deus e a família, gritou ela. João defendeu-se: eu sou assim, mãe. Aceita ou perca seu filho. Miguel enfrentava sua própria batalha. Seus antigos aliados o boicotavam, chamando-o de hipócrita. Em uma manifestação contra a gentrificação, ele foi vaiado: traíste-nos pelo dinheiro dele. A dor era aguda, ele questionava se valia a pena sacrificar sua identidade pela relação. Mas em momentos privados, como um passeio pela ribeira, João o apoiava, sussurrando: estamos juntos nisso. A trama se complicou quando um rival de negócios de João, aproveitando o escândalo, tentou sabotar sua empresa. Documentos falsos surgiram, acusando João de corrupção. Miguel, usando suas conexões ativistas, ajudou a desmascarar a fraude, provando sua lealdade. Esse ato fortaleceu o laço, mas também expôs Miguel a riscos, ameaças anônimas chegavam, forçando-os a contratar segurança. Internamente, João lutava com sua identidade. Ele consultou um terapeuta em segredo, explorando anos de repressão. Eu sempre soube, mas tinha medo, admitiu. Miguel, paciente, o ajudava a navegar pelo coming out, mas cobrava honestidade: não posso ser seu segredo. Em uma festa familiar, João anunciou publicamente sua orientação, causando um racha. Alguns parentes o rejeitaram, outros o apoiaram timidamente. A sociedade portuguesa, ainda dividida sobre direitos LGBT, amplificava o drama. Entrevistas na TV os colocavam no centro do debate, conservadores os condenavam, progressistas os aplaudiam. Miguel usou a visibilidade para promover igualdade, mas o stress cobrava um preço, ele desenvolveu ansiedade, questionando se o amor valia o caos. Uma reviravolta veio quando o pai de Miguel, que o abandonara anos antes, reapareceu, atraído pela fama. Estou orgulhoso de você agora, disse ele, mas Miguel viu a hipocrisia: você me expulsou por ser gay, e agora volta pelo dinheiro. A rejeição foi catártica, mas dolorosa, reforçando sua dependência emocional de João. No clímax dessa parte, uma decisão crucial: João propôs vender parte de sua empresa para financiar projetos de preservação, um sacrifício enorme. Miguel, tocado, aceitou, mas avisou: isso não apaga o passado. Eles selaram com o abraço, mas sombras de dúvida persistiam. O relacionamento progredia, mas novas fissuras apareciam. João, acostumado ao controle, lutava para compartilhar decisões. Em uma reunião de negócios, ele ignorou o conselho de Miguel sobre um projeto sustentável, optando pelo lucro rápido. Miguel explodiu: você não mudou nada. Ainda é o mesmo egoísta. A briga os separou por dias,
forçando João a refletir sobre seu narcisismo. Miguel, enquanto isso, recebia uma oferta de emprego em Bruxelas, como consultor para a Unesco. Era uma chance de ouro, mas significava deixar João. Ele hesitava, dividido entre carreira e amor. Eu te amo, mas não posso sacrificar tudo, confessou. João, ferido, acusou de abandono, então era só conveniência para você. A pressão familiar intensificava. Dona Maria, inconformada, manipulava os irmãos de João para isolá-lo financeiramente. Se continuar com isso, cortamos os laços, ameaçaram. Miguel via o sofrimento de João e o incentivava, escolha a si mesmo, não eles. Em uma confrontação dramática na casa ancestral em Sintra, João cortou relações com a mãe, prefiro ser feliz do que rico e sozinho. Sociedade os testava mais. Um artigo difamatório sugeria que Miguel usava João para avançar sua agenda. Ativistas radicais o atacaram online, chamando-o de vendido. Miguel, deprimido, considerou terminar tudo. Mas uma viagem a Évora os reconectou, visitando templos romanos, eles discutiram o legado, como o passado molda o futuro. Talvez possamos construir algo novo juntos, disse João. Uma traição inesperada veio de dentro, um assistente de João, leal à família, vazou e-mails privados, expondo vulnerabilidades. A mídia sensacionalista explorou, pintando-os como manipuladores. Miguel, furioso, questionou a confiança. Quantos mais segredos você tem? João demitiu o traidor, mas o dano era irreparável, sua empresa perdia contratos. Em meio ao caos, momentos de ternura emergiam. João surpreendeu Miguel com uma doação anônima para sua causa, provando mudança. Miguel retribuiu cozinhando pratos tradicionais, evocando memórias de infância. Esses atos construíam pontes, mas o conflito ético persistia. João ainda via lucro como prioridade, enquanto Miguel priorizava princípios. Uma alta tensão surgiu em uma conferência sobre desenvolvimento urbano em Coimbra. Miguel discursou contra a gentrificação, criticando indiretamente João. O público aplaudiu, mas João se sentiu traído. Você me usou como vilão no seu discurso. A discussão evoluiu para uma reflexão profunda sobre compromisso. Miguel decidiu recusar a oferta de Bruxelas, escolhendo ficar. Eu te escolho, mas precisamos de regras, disse. João concordou, prometendo terapia de casal. Mas uma sombra pairava, rumores de um ex-namorado de Miguel retornando, testando lealdade. No final dessa sessão, uma escolha moral, João descobriu corrupção em sua empresa, herdada do pai. Ele poderia encobrir para salvar fortunas ou expor, arriscando tudo. Miguel o pressionou pela verdade, seja o homem que eu amo. João optou pela exposição, pagando o preço com perdas financeiras, mas ganhando integridade. As consequências da exposição foram devastadoras. A empresa de João enfrentou investigações, ações judiciais e queda nas ações. Ele vendeu ativos para sobreviver, reduzindo seu estilo de vida. Miguel o apoiava, trabalhando como professor para ajudar nas contas. Estamos nisso juntos, dizia, mas o stress testava o relacionamento. O ex de Miguel, Tiago, reapareceu, oferecendo suporte emocional. Eu nunca te traí como ele, disse Tiago, semeando dúvida. Miguel resistiu, mas uma noite solitária o levou a um encontro inocente, que João descobriu. É isso. Você me abandona agora, gritou João. Miguel jurou lealdade, foi um erro, eu te amo. A reconciliação foi árdua. Eles frequentaram terapia, desenterrando traumas. João falou de seu pai, que o batia por fraquezas. Miguel compartilhou o abandono familiar. Essas sessões os uniram, mas a sociedade não perdoava. Protestos contra eles aumentavam, com conservadores usando-os como exemplo de decadência moral. Uma oportunidade surgiu, um documentário sobre direitos LGBT em Portugal os convidou. Miguel viu como plataforma para mudança, João como risco. Eles aceitaram, expondo sua história. O filme viralizou, dividindo opiniões, alguns os viam como heróis, outros como vilões. A visibilidade trouxe aliados, mas também ódio, vandalismo na casa deles. Internamente, João questionava sua identidade. Sou gay mesmo, ou só confuso? Miguel o assegurava, você é você. Uma viagem ao Algarve os ajudou a relaxar,
mas uma briga sobre finanças explodiu. João queria reconstruir o império, Miguel priorizava equilíbrio. Uma traição familiar veio quando a mãe de João, arrependida, pediu perdão, mas com condições: termine isso e volte. João recusou: eu escolho minha felicidade. Isso o libertou, mas a dor persistia. Miguel enfrentou sua própria crise, sua saúde mental deteriorava com o assédio. Ele considerou terapia sozinho, questionando se o amor valia o sofrimento. João, vendo isso, propôs uma pausa: se precisar de espaço, eu entendo. Miguel recusou: não, vamos lutar. No clímax, um atentado, um carro quase atropelou Miguel, ligado a extremistas conservadores. João, aterrorizado, jurou protegê-lo. Isso os uniu mais, mas destacou o custo social. Eles decidiram se mudar para uma vila tranquila no Alentejo, buscando paz. Lá, reconstruíram vidas. João investiu em turismo sustentável, Miguel ensinou história local. Mas sombras do passado os perseguiam. Na tranquilidade do Alentejo, o relacionamento florescia, mas desafios persistiam. João adaptava-se à vida simples, aprendendo a valorizar além do dinheiro. Miguel, inspirado, escreveu um livro sobre preservação cultural, dedicando a João. Mas o passado batia à porta, um processo judicial contra João ameaçava prisão por antigas irregularidades. Miguel testemunhou em seu favor, expondo a corrupção do pai de João. O julgamento foi tenso, com mídia cobrindo cada detalhe. João foi absolvido, mas a reputação manchada. Valeu a pena? Perguntou Miguel. João respondeu: sim, porque te tenho. A família de Miguel tentou reconciliação. Seu pai, doente, pediu perdão. Miguel perdoou, mas manteve distância: você me feriu, mas eu sou forte agora. Isso trouxe fechamento. Sociedade evoluía, leis LGBT avançavam, inspiradas em histórias como a deles. Eles se tornaram ativistas, palestrando em eventos. Mas o cansaço crescia. João sugeriu a adoção, mas Miguel hesitou: com o nosso passado, seremos bons pais. Uma reviravolta: um antigo amigo de João revelou que a aposta inicial foi manipulada para isolá-lo da família. Sua mãe planejou tudo, disse. João confrontou-a: você destruiu minha vida por preconceito. Ela negou, mas a verdade doeu. Miguel apoiou João na dor, fortalecendo o laço. Eles renovaram votos em uma cerimônia íntima, simbolizando compromisso real. Mas um conflito ético surgiu. João recebeu oferta para reconstruir o império, exigindo compromissos morais. Ele recusou: não volta ao que era. Miguel orgulhoso, mas preocupado com finanças. O estresse culminou em uma crise de saúde de João, um ataque de pânico. Miguel o cuidou, forçando-o a priorizar saúde. O amor não é sacrifício constante, disse. No final dessa parte, uma decisão: eles fundaram uma ONG para preservação e direitos LGBT, unindo causas. Isso trouxe propósito, mas atraiu novos inimigos. O sucesso da ONG os elevou, mas trouxe inveja. Rivais sabotaram projetos, espalhando rumores. João e Miguel lutaram, provando resiliência. Juntos, somos invencíveis, dizia João. Família e sociedade os testavam continuamente. Dona Maria, enfim, aceitou, visitando-os: eu errei, filho. A reconciliação foi gradual, curando feridas. Miguel publicou seu livro, um best-seller, creditando João como inspiração. Isso os uniu mais, celebrando conquistas. Mas reflexões profundas surgiam: o custo do amor, traições, perdas, dores. Valeria se soubéssemos o preço? Perguntava Miguel. João respondia: sim, porque nos tornamos melhores. Em um momento de paz, passeando por praias do Alentejo, eles refletiam sobre o caminho, da aposta ao amor verdadeiro, passando por tormentas. A história culmina em aceitação. Eles adotam uma criança, simbolizando futuro. Mas desafios persistem, como em toda a vida real. E você, leitor, acha que o amor nascido de uma mentira pode ser verdadeiro, ou sempre carregará a sombra da origem?